perseverança, conquistas, providência de Deus e vitórias. Foi por meio de pequenos passos que neste ano a AMS, Associação Mineira Sul, completa 30 anos. Atualmente, num prédio de 9 andares, a associação está no centro de Juiz de Fora, Minas Gerais. São 30 anos levando esperança. Esperança que transforma vidas. Os pioneiros nunca imaginariam que 30 anos se passariam sem Jesus voltar. Porém, hoje, acreditamos que este dia está bem mais próximo. Mas como tudo isso começou? Quero convidar você a rever essa história. Era o ano de 1917, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Juiz de Fora recebeu o seu primeiro imóvel. O lote ficava na rua Barão de Cataguases, número 107, no centro da cidade. Este lote foi doado por Henrique Goebel e Antônio Teixeira Marinho, mais conhecido por Tinu. No ano seguinte, em 1918, foi transferido para Juiz de Fora o pastor John Brown. Na mesma época, aconteceu uma convocação de obreiros e comportores para dar início a uma nova sede em Juiz de Fora. A cidade passou a sediar a primeira missão da Igreja Adventista em Minas Gerais. Com o nome de Missão Minas Gerais, só estava faltando o presidente, que logo foi escolhido, Clarence Hentz, até então pastor da Igreja de Juiz de Fora. A sede da nova missão foi temporariamente estabelecida em alguns cômodos da residência de Henrique Goebel. Mesmo com a doação do lote feita por Tinu e Goebel, demorou mais de 10 anos para a construção do templo, que também foi a segunda sede da missão, a partir de 1928. Até então, por falta de recursos para construir a igreja, os membros se reuniam na casa de Henrique Goebel e, posteriormente, em alguns cômodos alugados. Mas o momento da inauguração do templo chegou, e foi no dia 1º de dezembro de 1928, com o batismo de 6 pessoas. A comportagem foi fundamental na pregação do Evangelho, resultando em batismos e igrejas. Com o passar dos anos, a igreja cresceu nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, e por serem próximas, as administrações se uniram. A partir dessa mudança, Juiz de Fora pertenceu por muitos anos à Associação Rio Minas e depois à Missão Mineira, com sede em Belo Horizonte. Anos mais tarde, Juiz de Fora voltou a ter a missão, agora nomeada Missão Mineira do Sul. Nós vamos falar agora com Luiz Alberto, que trabalha na associação há 30 anos. Ele tem muita história para contar. Durante algum tempo, a associação, aliás, a missão, que era em Juiz de Fora, ela ficou no Rio de Janeiro devido à cidade do Rio de Janeiro ter muito mais recursos e a igreja ainda ser pequena. Mas depois de algum tempo a igreja cresceu muito e a igreja estava tendo dificuldades em administrar uma geografia muito grande. E aí a obra resolveu voltar novamente os olhos para Juiz de Fora para dar continuidade a um trabalho que havia iniciado há muitos anos atrás. E Juiz de Fora foi escolhida porque ela está numa situação assim, muito privilegiada. Tudo isso facilitou muito para que a cidade fosse escolhida para ser um centro administrativo novamente. Finalmente, no dia 15 de setembro de 1982, a União Oeste Brasileira comprou uma casa na rua Raulina Magalhães, onde em janeiro de 83 teve início as atividades da nova missão. As primeiras pessoas a administrar a missão foram os pastores Pavel Oliveira Moura, Edir Kearney Wolf, Valmor Ricardi, Celso Gues, entre outros. A partir de então, muitas conferências públicas e o empenho pessoal de cada membro das poucas igrejas espalhadas por essa região começaram a render frutos, e assim surgiram novas igreja em diversas localidades. Já em 1986, na antiga sede da missão, houve a necessidade de construir um novo prédio, e apesar dos poucos recursos, em 89 tudo estava terminado. A igreja cresceu e a Mineirinha, como era conhecida, virou gente grande, e em 1996 recebeu o nome de Associação Mineira Sul.
Sul, como é chamada atualmente. Quase 6 anos depois da construção da sede da missão, na rua Raulina Magalhães, a administração percebeu que precisava de um novo prédio, pois o crescimento era notável. Aí veio a decisão, mas como construir sem recursos? Houve uma necessidade muito grande de construir esse novo prédio. Apesar de ter sido há pouco tempo que havia feito o prédio lá na antiga Raulina Magalhães, prédio antigo, poucos anos depois o movimento cresceu tanto, a igreja cresceu de uma maneira tão grande, tão grandiosa, que houve necessidade de uma obra nova, uma obra grande. E nós não tínhamos esse recurso. Então o irmão Toninho, hoje o pastor Toninho, ele em um belo momento, nós estávamos para viajar e ele viu uma placa aqui neste local. Aliás, uma faixa, colocando à venda este imóvel. E era um imóvel muito difícil de ser adquirido, porque ele tinha muitas pessoas envolvidas, né? E o Toninho pensou, puxa, essa é a oportunidade de nós sairmos daquele prédio que já está acanhado, já está pequeno, e virmos para um lugar melhor, mais central. E ele, como sempre foi uma pessoa muito arrojada, muito animada, logo pensou no nosso grande padrinho, o Dr. Milton. Ligou para ele, e o Dr. Milton deu o sinal verde para que tão logo tivesse algumas informações pudesse passar para ele. Sem dúvida nenhuma, o Dr. Milton foi fundamental na aquisição desse imóvel, como na construção do imóvel. Então, o dinheiro veio através de uma doação de alguém que tem sido uma bênção para a igreja, que é o Dr. Milton Afonso. A igreja não parava de crescer e, para ser melhor atendida, a AMS se divide e surge a AML, Associação Mineira Leste. E essa divisão foi positiva, pois a igreja continuou a avançar e milhares de pessoas foram alcançadas com o trabalho da associação. Os pioneiros sonharam, lutaram e perseveraram. E claro, sem as bênçãos de Deus, esse sonho nunca teria acontecido. Pode-se dizer que este projeto, antes de nascer no coração de homens, nasceu no coração de Deus. E aqui vai um agradecimento a Deus, aos presidentes, pastores Pavel Moura, Germano Bel, Gerson Fragoso, Nelson Duarte, Helmut Ari Gomes, Kleber Reis, Itamar Leles e a todos os funcionários que por aqui passaram. São 30 anos levando esperança. Esperança que transforma vidas, como a do funcionário público Celito Olivetti. No sábado de 2007, Celito recebeu a visita de seu primo Wagner. Ele pediu ao primo para fazer uma cópia do DVD O Grande Conflito. Ele começou a gravar o DVD e assistir ao mesmo tempo. Mal sabia ele que este DVD mudaria sua vida para sempre. Bom, 6 anos atrás, aqui em São Judas mesmo, eu morava em uma outra casa, meu primo Wagner me trouxe um DVD do pastor Luiz Gonçalves, O Grande Conflito, nós começamos a assistir juntos. E o Celito chegou e falou, olha amor, vem cá pra você ver. A gente ficou a manhã inteira assistindo. Aí eu sentei com eles, nós começamos a assistir e começamos a ver muitas coisas lá que nós não tínhamos até então aprendido. Eu que desde pequena fui criada em outra igreja e tudo que nós aprendemos nesse DVD, a gente não parou só ali, a gente começou a pesquisar, começamos a ler na Bíblia e realmente vimos que era verdade. Nós gostamos muito, eu estava muito interessado, nós assistimos várias lições naquele dia. E depois disso eu comecei a fazer os estudos com o Dani, com o Wagner, uma vez por semana. E fizemos mais ou menos aproximadamente 1 ano estudo bíblico com eles, gostamos muito. Participamos de mesmo não sendo ainda batizados, mas participamos de um acampamento de carnaval da igreja.
com a igreja de São Benedito. Amamos. Eram pessoas alegres, Era um ambiente muito gostoso, um ambiente onde falávamos de Deus, onde tínhamos oração, onde tínhamos aquele envolvimento, aquele carinho com o outro. Foi um lugar muito bom. Quando a gente começou a visitar, o Wagner vinha aqui em casa. Quando a gente morava aqui em São Justo, levava a gente lá na igreja de Santa Cruz. A gente assistiu o culto lá umas 3 vezes, gostamos. E nesse inteirinho nós nos mudamos para São Bernardo e começamos ali a frequentar a igreja de São Bernardo. Então fomos estudando a palavra, fomos participando junto às panelas lá de sempre. Nós chegamos à conclusão de que a verdade estava na igreja adventista. Até que veio a pergunta, né, se nós aceitaríamos o batismo. O meu esposo olhou pra mim e falou assim: amor, e agora? Eu falei: eu aceito. Ele falou: você tem certeza? Eu falei: eu tenho certeza. Então nós dois aquele dia decidimos batizar. Foi o pastor Eduardo até que nos batizou no batismo de primavera. Foi uma decisão que transformou nossa vida. Houve várias modificações e não me arrependo de nenhuma delas. E a minha filha, esse domingo, se batizou no batismo da primavera também. Isso é uma bênção muito completa. Eu fui chamado para ser diretor do grupo de Benfica no ano passado. Eu acabei aceitando o chamado, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. No dia 7 de setembro agora a igreja de Benfica foi organizada, eu fui ordenado como ancião. É uma grande responsabilidade, uma grande bênção de Deus também. Peço muito que Deus me dê força, que todos os irmãos me deem muita força também, estejam todos unidos para que nós possamos realizar a obra de Deus. Teu nome é sobre todo nome, Jesus. Teu nome é sobre todo nome, Jesus. Em tuas mãos está o universo, tuas vestes são de glória e majestade, e a tua força maior que os bravos ventos e as ondas do mar. Magnífico Deus. Transformação. É com essa vontade de levar o amor de Deus às pessoas, ver vidas transformadas e contar que Jesus um dia voltará, que a Associação Mineira Sul tem trabalhado sem medir esforços. Esse é o maior presente recebido por tantos anos de dedicação. Afinal de contas, são 30 anos levando esperança, 30 anos levando Jesus, 30 anos levando sorrisos, 30 anos levando salvação. A AMS deseja que Jesus volte o mais rápido possível, mas enquanto ele não vem, ela não medirá esforços para continuar levando a todos a esperança que transforma vidas.